Olá, telespectadores do TV Canal 10. Hoje nós vamos fazer um programa diferente. Nós estamos cumprindo uma promessa que fizemos a vocês, telespectadores. Atendendo pedidos, nós vamos conversar e eu vou falar diretamente com vocês sobre um assunto de extrema importância, o transtorno fóbico ansioso. Essa doença que atinge hoje pelo menos 10% da população, ou seja, mais de 20 milhões de brasileiros. Então nós vamos dar um apanhado geral, falar sobre os sintomas e sobre os tratamentos do transtorno fóbico ansioso. Vem comigo! Nós escolhemos hoje conversar com vocês sobre um assunto de extrema importância, o transtorno fóbico ansioso. Nós estamos atendendo a muitos pedidos de telespectadores aqui do nosso Canal 10 sobre esse transtorno que hoje o Brasil está em primeiro lugar no ranking mundial. São mais de 20 milhões de brasileiros que apresentam essa alteração, essa patologia psíquica e que traz uma série de prejuízos ao sujeito, à sua vida cotidiana, ao seu trabalho, é extremamente incapacitante também e leva os sujeitos a terem um prejuízo direto na sua vida laborativa, familiar, afetiva, emocional e física. O transtorno fóbico ansioso ele tem duas características muito fortes. O medo, que é a fobia, e a ansiedade. Por isso o nome transtorno fóbico, de fobia, medo, ansioso, de ansiedade. Mas a gente sabe que a ansiedade ela é algo cotidiana, né? Quando você faz um concurso público, ou está esperando alguém, ou faz um exame, a gente tem aquela ansiedade normal, aquela expectativa, né? Quando você está esperando alguma coisa acontecer, quando alguma coisa está por vir, quando você precisa saber de algum resultado, essa é a ansiedade normal. Mas no transtorno fóbico ansioso, nós não estamos falando dessa ansiedade. Nós estamos falando de uma ansiedade que tira o sujeito da sua estabilização emocional. Ela leva o sujeito a sair fora do eixo. Traz um certo desespero, uma certa inquietude. Assim como o medo. A gente sabe também que o medo ele tem uma dimensão normal, natural do ser humano, né? O medo é o que te faz, por exemplo, não atravessar a rua, né? Olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Ou chegar na beira de um penhasco e não ter aquele impulso imediato de se atirar. Isso é o medo natural. Ele faz parte até de um instinto de sobrevivência. Mas não é desse medo também que a gente está falando aqui no transtorno fóbico ansioso. No transtorno fóbico ansioso, o medo ele é um pavor, ele é uma fobia, ele paralisa o sujeito. O sujeito não consegue lidar com aquele medo e se afasta das suas atividades e da sua normalidade cotidiana. Então essas duas são as características fundamentais do transtorno fóbico ansioso. Quando essa mistura muito dramática ela ocorre e vem de uma forma persistente, de uma forma intensa, o sujeito pode estar apresentando o transtorno fóbico ansioso. Comumente a gente chama de ansiedade ou de transtorno de ansiedade, mas o nome técnico é transtorno fóbico ansioso. Agora vamos falar então um pouquinho desses sintomas que o transtorno fóbico ansioso traz. É bem possível que você se identifique com alguns deles, tá? Mas você tem que apresentar pelo menos 5 sintomas para você desconfiar que você esteja apresentando o transtorno fóbico ansioso. Vamos falar então dos sintomas físicos, né? Aqueles que aparecem no corpo. A gente tem muito comumente as dores de cabeça, tá? Que podem até virar enxaquecas. O sujeito, quando está com os sintomas do transtorno fóbico ansioso, ele vai ter um certo curto-circuito neuropsíquico, aceleração de toda a atividade cerebral, e isso pode causar as dores de cabeça. Os altos índices de adrenalina, de estresse, a aceleração da atividade psíquica pode levar às dores de cabeça. Temos também os sintomas respiratórios, aceleração
da frequência respiratória, a falta de ar, sensação de sufocamento. Às vezes parece que a garganta vai fechar, sabe? Aqui fica tudo contraído e a pessoa não consegue respirar direito. Tem também os sintomas cardíacos, aceleração do coração, ataque cardíaco e toda uma alteração do funcionamento cardíaco. Temos também os sintomas estomacais. Pode parecer brincadeira, mas a gente diz que o sistema gastrointestinal é o segundo cérebro. E o terceiro cérebro, o coração, que também está diretamente relacionado com todo o sistema nervoso. Então o estômago é um dos primeiros a sentir também. A gastrite, as dores do estômago, o mau funcionamento estomacal, refluxo, tudo isso pode estar ligado ao transtorno fóbico ansioso. Aí vamos um pouquinho mais abaixo, os sintomas intestinais, alterações no funcionamento intestinal, diarreia ou prisão de ventre, alteração nos movimentos intestinais, isso pode gerar gases, desconforto, dores aqui nessa região abdominal. E os sintomas também ligados aos músculos, né? Atividade neuromuscular. Então você imagine um sujeito quando vai na academia, faz um esforço a mais. Como é que ele está no dia seguinte? Cheio de dores musculares, né? Porque aquela tensão muscular, aquela retensão muscular, aquele esforço muscular a mais, ele gera a produção do ácido lático e isso vai gerar uma dor no músculo. Então, um sujeito muito tenso, que apresenta essa ansiedade, que apresenta essa fobia, ele está com seu sistema de alerta ligado, ou seja, o sistema simpático, que, diga-se de passagem, de simpático ele não tem nada, que é esse sistema de alerta, leva o sujeito a ficar o tempo todo ligado, preparando-se para atacar ou para fugir. Essa característica de estar a todo momento alerta leva a essa tensão, esse tensionamento muscular. E obviamente que com o tempo a pessoa não percebe, mas com o passar das horas ela pode gerar aí as dores musculares. E essas dores elas se espalham pelo corpo todo, não há um lugar específico. Dependendo do local onde há o maior tensionamento muscular, essas dores aparecem. Mas são muito comuns aqui, nessa região de pescoço. E além de todos esses sintomas físicos, ainda vem os sintomas psíquicos, emocionais, afetivos. Esses sintomas estão ligados ao sistema cognitivo do sujeito, percepção, concentração, memória, atenção, foco de atenção, raciocínio, aprendizado. Olha, tudo isso pode ser prejudicado a partir desses sintomas e desse transtorno fóbico ansioso. Claro, o sujeito que está muito tensionado, que está com alguma fobia, que está com algum medo, que está ansioso, ele não vai conseguir se concentrar em praticamente nada. Ele também não vai conseguir atingir níveis satisfatórios de concentração, de atenção, de percepção. Tudo isso vai ficar muito prejudicado. Ele também pode gerar uma agitação psicomotora, ou seja, ficar inquieto, né? Não conseguir parar no lugar. Aquela hiperatividade situacional. Essa inquietude ela vai atrapalhar também o sujeito nas suas atividades cotidianas. Os medos podem ser medos de objetos, podem ser medos de situações. É muito comum no transtorno fóbico ansioso o sujeito não conseguir se afastar, por exemplo, de casa, não conseguir sair de casa. Ali ele vai se sentir seguro. Então ele tem medo, por exemplo, de se afastar da sua casa ou do seu lugar comum de segurança. O isolamento, as alterações nos hábitos alimentares. Imagina um sujeito muito ansioso, ele pode acabar comendo compulsivamente. A baixa autoestima, o desinteresse pelas atividades cotidianas, pela sua rotina, né? As coisas que ele gostava de fazer antes, ele não consegue agora fazer.
então ele acaba gerando um desinteresse. E isso vai trazer para ele a negatividade. Sabe quando a pessoa está ali extremamente estressada, muito afastada ali das suas atividades normais, não consegue terminar aquilo que ela começa. Então ela começa a ter essa sensação de negatividade. Parece que nada mais vai dar certo. Parece que nenhum objetivo mais será alcançado. E aí isso pode trazer uma sensação de morte, uma sensação de que o adoecimento vai chegar, de que o corpo não está bem, de que alguma coisa ou alguma doença vai acontecer. Só que quando isso começa a se tornar uma bola de neve, o sujeito acaba ficando hipocondríaco. O que é isso? É quando ele acha que várias doenças vão lhe acometer. Quando qualquer dorzinha pode trazer a sensação de uma doença. Quando ele fica preocupado de que alguma situação vai te causar uma doença ou vai te transmitir uma doença. Então essa preocupação intensa, né, essa hipocondria, também é uma consequência muito natural no processo de adoecimento do transtorno fóbico-ansioso. Estresse, sensação de impotência e, no final de tudo isso, a fragilidade emocional. É um quadro bastante complicado. Mas a gente vai voltar exatamente nesse assunto após o nosso intervalo. Fique aí, a gente volta já já. Estamos de volta aqui no nosso Divã Social. Nessa noite de quarta-feira, a gente está fazendo um programa diferente para você que chegou agora. A gente está atendendo a pedidos de vários telespectadores para falar sobre um transtorno chamado transtorno fóbico-ansioso, que une o medo, o pavor, a fobia e a ansiedade. E atinge hoje no nosso país pelo menos 10% da população, ou seja, mais de 20 milhões de brasileiros. Falamos um pouquinho sobre os sintomas, né? Os sintomas psíquicos, os sintomas físicos, orgânicos, e agora a gente vai explicar para vocês as doenças que podem vir a partir desse transtorno. Existem doenças físicas que nascem, né, que aparecem a partir do transtorno fóbico-ansioso, que são chamadas as doenças psicossomáticas. Por exemplo, a psoríase é uma doença que muito comumente aparece quem tem transtorno fóbico-ansioso depois de alguns anos. A psoríase é uma alteração de pele que pode causar escamação, vermelhidão e até feridas. A fibromialgia também é uma doença que muito comumente está associada a quem tem o transtorno fóbico-ansioso. A fibromialgia, hoje, já se sabe que ela tem fatores genéticos também associados, mas se agrava muito com os sintomas de fobia e com os sintomas de ansiedade. Fibromialgia são dores pelo corpo, dores nas articulações, que também variam de intensidade e de frequência. A enxaqueca, né, aquela dor de cabeça persistente que não vai embora, né, é muito difícil você combater com remédios, tem que fazer uma terapêutica específica. As alterações da atividade do desempenho sexual, então os níveis de estresse, de ansiedade, de fobia, desfocam o sujeito do seu desempenho natural e promovem até um desinteresse mesmo pela atividade sexual. É muito comum isso acontecer também. As alergias que têm motivação emocional, né? Quando você tem alterações dos níveis de estresse, dos níveis de ansiedade, você pode produzir no seu corpo uma série de toxinas, inclusive que vão encharcar aí o seu sistema circulatório, o seu sangue, e o corpo pode reagir a isso produzindo alergias, como se precisasse combater alguma coisa, né, um fator externo que na realidade não existe, né? O seu próprio corpo é que acaba fabricando isso. As dermatites, né, que são problemas de pele, o bruxismo. Você já escutou falar em bruxismo? O bruxismo é quando o sujeito fica com aquele ranger de dentes.
E isso é muito comum acontecer, inclusive nas madrugadas, né? O sujeito fica ali forçando a mandíbula por conta dos níveis de estresse, de ansiedade. As manchas roxas pelo corpo, é muito comum também acontecer, o sujeito de repente aparecem várias manchas pelo corpo do sujeito. Isso também, os níveis de estresse, de ansiedade causados exatamente pelo transtorno fóbico ansioso pode gerar isso. O prurido, né, parece um nome diferente, mas é a coceira, né? Muita coceira. O sujeito muito ansioso, ele pode ter aquelas crises de coceira pelo corpo. Tem também a perda de cabelo, né, ou aquela seborreia, né, aquela coceira na cabeça, né, que acaba gerando também uma perda, né, desculpe, tem que voltar. Tem também a perda de cabelo ou aquela seborreia, né, que são aquelas feridas, aquela coceira na cabeça. Também o nível de estresse vai acabar promovendo isso, essa escamação do couro cabeludo. Tem uma doença também chamada rosácea. Normalmente o sujeito aparece com manchas vermelhas, né, ou pequenas feridinhas no rosto, que pode até parecer ali uma acne, mas não é, é a rosácea, tá? Essa doença, ela é uma doença também genética, mas ela pode piorar muito a partir do nível de estresse ou do nível dos sintomas fóbico-ansiosos no sujeito. As doenças autoimunes também podem estar ligadas a transtornos psíquicos, como, por exemplo, o transtorno fóbico-ansioso. A gastrite, que é uma doença no estômago, né? Aquela ferida, aquela alta na acidez estomacal. A hipertensão ou os picos hipertensivos por motivação emocional. O que é isso? Toda vez que o sujeito fica muito ansioso ou muito estressado, ou que vem os sintomas de fobia, de medo, ele tem uma alta de pressão, né? Um pico hipertensivo, a pressão dele sobe. Então isso também é muito comum. Assim como a diabetes emocional. O sujeito já tem aquela predisposição genética, mas o organismo funciona mal e para, por exemplo, de produzir a insulina a partir de um pico de estresse ou de ansiedade. Então, tudo isso são doenças físicas que podem estar ligadas ao transtorno fóbico-ansioso. Agora vamos para as patologias psíquicas, ou seja, as doenças ou os quadros psíquicos e emocionais ligados aos transtornos fóbico-ansiosos. A depressão é uma das doenças mais comuns ligadas ao transtorno fóbico-ansioso. Porque num quadro desse muito complexo, como a gente explicou aqui, é muito comum que o sujeito fique deprimido, né? Tudo isso, todos esses sintomas, todas essas restrições, todas essas alterações na vida cotidiana podem levar a uma certa depressão. Os transtornos de humor também, né? A bipolaridade, né? Os picos maníacos de agitação, a labilidade emocional, que é uma fragilidade emocional, os DNVs, né? Que são os distúrbios neurovegetativos, são alterações do sistema nervoso, né? Funcionamento com muitos sintomas físicos também, os toques, que são os transtornos obsessivo-compulsivos, aquelas manias, né, aqueles tiques nervosos, né, como se fala comumente. As alterações no sono, como a insônia, né, ou o sono picotado, o sujeito acorda várias vezes durante a noite. E o isolamento social também, né? Com um quadro desse, o sujeito acaba ficando cada vez mais afastado do convívio social, do convívio normal com as pessoas. O estresse, né, os níveis de estresse sobem muito. Imagina, você o tempo todo tenso, amedrontado, ansioso, inquieto. É claro que isso vai te causar um estresse muito potente, um estresse de alto nível. A ansiedade generalizada, que é um quadro mais grave da ansiedade, né, quando ela se torna generalizada, a todo momento você está ansioso, né, o sujeito não consegue relaxar em tempo nenhum, de forma nenhuma. E, por final, existe uma doença que, digamos assim, seja um quadro mais grave do transtorno fóbico-ansioso, que é muito comum, as pessoas conhecem mais,
que é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um transtorno fóbico ansioso, só que ele tem um quadro mais fechadinho, né? E ele está muito ligado à situação em que a pessoa fica muito ansioso quando está no meio de muita gente, ou quando está em lugares abertos, ou afastado da sua casa, ou da sua cidade, ou do seu local de segurança. A síndrome do pânico, ela traz uma alteração muito grave e o sujeito pode ter várias crises. O transtorno fóbico ansioso, então, gente, ele pode aparecer a partir de pequenas crises que vão se agravando, ou ele pode vir a partir de uma situação de estresse ou de um trauma, quando o sujeito sofre um acidente ou quando perde uma pessoa muito próximo, alguma situação que tem um impacto, né, um breakdown muito forte na vida da pessoa e aí detona, né, abre a janela do aparecimento do transtorno fóbico ansioso. Eu quero dizer para vocês que tudo isso que nós falamos aqui hoje faz parte e é componente, é característica desse transtorno dramático chamado transtorno fóbico ansioso ou transtorno de ansiedade. Então você imagina o impacto negativo que isso tem na vida de uma pessoa. Ao longo aí da minha vida clínica, né, da minha vida profissional, são mais de 15 anos de atendimento a pacientes, eu já atendi casos de transtornos fóbico-ansiosos mais leves e casos muito graves. Mas o mais importante é o sujeito ter o preparo e a percepção de buscar ajuda. Busque o tratamento psicológico e o tratamento médico. É muito importante nos casos mais graves que você entenda que a medicação ela vai te tirar da crise, ela vai reduzir os seus sintomas. E a terapia ela vai te dar a possibilidade de saber lidar com a situação, de compreender melhor os seus sintomas e até de perceber quando a crise está chegando. Então não force a barra, não ache que você tem que ser um super-homem e tem que vencer esse obstáculo de uma vez só. O transtorno fóbico ansioso ele pode chegar a níveis tão dramáticos, tão intensos, que o sujeito tem que ir tratando aos poucos, tem que respeitar o próprio tempo. Então forçar a barra nunca é a solução. Busque a ajuda da sua família, né? As pessoas que estão ao seu redor, elas são muito importantes para te ajudarem a superar esse transtorno e principalmente te ajudarem a compreender os sintomas e criar um caminho para reduzi-los. Então hoje, gente, nós falamos sobre o transtorno fóbico ansioso. Foi um pedido de você, telespectador, aqui para o Canal 10 e eu fiz questão de falar diretamente com você e quero me colocar à disposição de você e de alguém que você conheça que possa estar precisando de alguma orientação, de alguma ajuda, aqui no Canal 10. O nosso objetivo maior é chegar até você e de alguma forma criar um canal, uma linha de ajuda. Quando nós bolamos o Divã Social, esse foi exatamente o nosso objetivo. E por isso, temporariamente, né, de uma forma esporádica, nós vamos fazer esse tipo de programa ligado diretamente a você. Eu quero conversar diretamente com você e por isso nós estamos deixando aqui embaixo, no encerramento do nosso programa de hoje, essas linhas aqui. O meu WhatsApp, aqui embaixo na tela, e o meu Facebook, que você pode entrar na minha página, traga suas sugestões, traga suas dúvidas, traga suas perguntas, pode ter certeza. Eu vou responder a vocês e vou tentar de alguma forma trazer sempre informações preciosas, a comunicação sobre algum transtorno, alguma patologia e as orientações necessárias para você superar algo que esteja prejudicando a sua vida, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Saúde é sinônimo de vida plena, de tranquilidade, de felicidade e de paz. E é isso que você merece e o Canal 10 deseja sempre para você. Canal 10,
com você em qualquer lugar, a todo instante. Divã Social. Um abraço, até quarta-feira que vem.